ser coisa do Cebolinha. Oi, Mônica. Oi, vírgula. O que significa isso? O quê? Olá. Finalmente alguma autoridade teve o bom senso de mudar o nome da lua. Que autoridade o quê? Isso é coisa sua. Não tenho nada a ver com isso. Ninguém pode mudar placa sem autorização. Não sabe que isso é crime? Tá querendo me convencer de que você não tem nada a ver com isso? Nadinha. Mas tenho que admitir que foi um ato de muito bom gosto. Olá, a criança começa a falar e se conforme ela cresce, continua falando muito errado, trocando sons, os pais ficam preocupados. Tem criança que troca o som do V pelo F, do R pelo L, como o Cebolinha, que a gente viu na abertura do programa, e tem aquela que omite alguns sons. Para este papo, convidamos a fonoaudióloga Camila Mercatelli e a Larissa Chagas, mãe da Lara, de 4 anos, né, Larissa? Como é que tá a fala da Lara? Ela fala bem, Uhum. ela só tem a troca do R pelo L e quando ela vai falar a letra T do ti, acaba saindo um X, um xi. Por exemplo, quando ela fala que me ama, ela fala te amo. Sai um xizinho ali no... Fica até fofinho, Fica. né? Tão bonitinho, ela tá ali brincando, olha que graça, Fica né? E, Camila, por que essas trocas acontecem e elas são comuns? Olha, a gente tem um desenvolvimento, né, normal da fala que a gente espera, e esse desenvolvimento ele acontece em etapas. Então, algumas coisas a gente espera que aconteçam, outras não. Essa da Lara, por exemplo, do Xi, a gente estava conversei um pouquinho com ela, e assim, o que eu observei? O T só acontece exatamente no Ti, porque o Tá, o T, o Tô e o Tu, ela fala direitinho. Então, o que significa isso? Os sons, para ela, ela já adquiriu, ela consegue colocar direitinho na palavra. Às vezes, um ou outro som, a criança não sabe onde colocar. Isso a gente chama de distúrbio fonológico. E isso é comum nessa idade que ela tem. Então, assim, o bacana é que fica fofinho, fica. Né? Ela comenta assim, poxa, mas às vezes eu fico com medo de corrigir, porque é tão legal, fica tão lindo. Então, assim, como é que a gente corrige, entre aspas? Mostrando para ela como é o correto. Não precisa dizer, olha, você disse errado, não é te amo. Mas simplesmente dizer, olha, eu também te amo. Quer dizer, falar Dando da forma modelo, correta. exatamente. Porque a gente serve de exemplo para os nossos filhos, né? E essa forma infantilizada de falar com as crianças, você tem esse costume? Não, nunca tive. Agora eu falo porque ela não gosta, ela já fala que não é um bebê, então às vezes eu falo para brincar, mas eu nunca fui de ficar fazendo vozinha mansinha, alguma coisa assim para conversar com ela, tanto que ela conversa super bem, se você sentar rola uma troca de informações legais. E além dessa questão, então, do T, ela também troca O R pelo L como Cebolinha. Sim, às vezes sai o L. E daí, nessas horas, como é que você faz? Você tenta corrigir ou você também repete a palavra Ultimamente correta? eu tô... antes eu tava falando, tá errado, tem que falar assim. Aí eu comecei a falar, repete comigo, mas estava difícil ainda. Às vezes eu escuto ali um R que tá querendo aparecer, mas... E você lê as histórias da Mônica e do Cebolinha pra ela? Ela adora, a gente foi até numa exposição, ela adora. Isso não tem influência na criança, né? Se tem um personagem que fala errado, não é por isso que a criança vai falar. Não é por isso. Esse som do R e do L é o último som que a criança aprende a falar. E assim, ele exige uma motricidade, quer dizer, um treinamento da língua muito preciso. Então, nós esperamos que, por volta de 4 anos e meio, 5 anos, algumas crianças conseguem mais cedo, outras até um pouquinho mais tarde, como é o caso da Lara. Algumas crianças podem não conseguir esse som por quê? Por exemplo, se chupa chupeta até mais tarde, ou se respira pela boca e há uma diminuição da força da língua. Então a língua fica mais flácida e a criança tem dificuldade de colocar a língua no lugar certo e fazer esse som. Então tem alguns fatores que podem atrapalhar a produção desse som, por exemplo. E Camila, isso que eu disse, de ficar falando de forma infantilizada com as crianças, algumas pessoas acham que tem que falar assim com a criança, isso não é legal? Com certeza não é legal, porque a criança aprende a falar por modelo. Então essa troca de fala, desde pequenininho, é muito importante. A criança aprende
por modelo mesmo. Então, se eu chego para ela e fico nhenhenhê, infantilizando, tati-bitati, ela vai entender aquilo como um padrão normal de fala. Então, a entonação que nós utilizamos, que a gente chama de prosódia, a fala correta, é a melhor coisa que a gente tem a oferecer para os nossos filhos. E olha só, a gente abriu o programa com Cebolinha, falou do Cebolinha e, claro, que legal, o nosso querido Maurício de Souza gravou um vídeo pra gente sobre o personagem, sobre o Cebolinha. Oi, pessoal do Papo de Mãe. Vamos falar de Cebolinha? Do Cebolinha, do personagem Cebolinha que criei há muitos anos atrás, baseado num garoto que eu conheci, jogava bola com meu irmão lá em Mogi das Cruzes. Ele tinha cabelo espetado, igual o alto da cebola, e tinha um pequeno problema de dislalia, de fala. Ele trocava o R pelo L. Então, e além disso, por causa disso, ele tinha esse apelido, e eu achei que podia dar um personagem legal, bacana, como aconteceu. O Cebolinha na Turma da Mônica Jovem, já é Cebola, curou com uma fonoaudióloga, ele já curou o problema dele de dislalia. De vez em quando, só quando ele fica nervoso, assim, ele dá uma rateada e fala de novo trocando. Mas tá moço, bonitão, tudo mais, e praticamente você não percebe que ele já curou a dislalia. Então, essa história do Cebolinha ou do Cebola agora. Obrigada, Maurício de Souza. Muito legal o Cebolinha. Quem que não gosta do Cebolinha? E essa troca de sons virou um charme, uma característica dele, né, Camila? Exatamente. Mas, assim, a partir de que idade isso vira um problema e os pais precisam procurar um especialista? Olha, isso é extremamente importante que você disse, assim, os pais precisam ficar atentos desde sempre. Por exemplo, quando uma criança, quais são os sinais, os sintomas que os pais precisam ficar, pais e professores, ou seja, qualquer adulto, na verdade, que conviva com a criança. Se a criança não mantém um contato visual desde pequenininha, se até um ano e meio ela não emite nenhum som, não fala nenhuma palavra, se ela começa a falar muito errado e essa fala não se conserta, entre aspas, até uns 2, 3 anos de idade, então tudo isso já é um indício de que alguma coisa não está correndo bem nesse processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Especificamente desse R, a gente espera que com 5 anos a criança já tenha todos os sons da fala adquiridos. E Larissa, Camila, vocês viram que legal? O Maurício de Souza valorizou o seu trabalho, hein, Camila? Porque ele falou, o Cebolinha cresceu, virou o Cebola na Turma da Mônica Jovem e já não fala mais errado. Com certeza procurou uma fonoaudióloga. Muito obrigada pela valorização. Depois que, quer dizer, se passa de um tempo, porque deve resolver naturalmente. Se não resolve naturalmente, aí acho que tem que procurar uma fono e daí tem tratamento, resolve. Com certeza. Você já pensou em procurar um Já, especialista? essa idade eu ainda não, porque eu cheguei a ler um pouco para ver se estava numa idade tranquila, porque todo mundo comenta, nossa, ela fala bem, mas ela... E daí eu fiquei meio preocupada, mas pelo que eu sei, acho que até os 5 mesmo, assim, se não melhorar, eu vou ter que fazer uma fono. Esperar um pouco e ter um pouco de paciência, né? E aí a Joyce Luiz, de Santa Gertrudes, São Paulo, escreveu o seguinte pelo nosso Facebook. O meu filho não falava o R no meio das palavras. Exemplo, agora, agoa. Caro, cal. A professora me orientou a levar no fonoaudiólogo. Levou alguns meses, mas deu certo. Que bom, né, Joyce? Deu certo, leva na fono e aí tem solução. Tem solução. Quer dizer, não é um problema de audição, né? Acho que a gente pode comentar sobre isso daqui a pouco, tá bom, Camila? Daqui a pouquinho a gente fala. E daqui a pouco também tem mais participação dos telespectadores. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre crianças maiores que ainda trocam sons de letras. Camila, e as crianças também têm dificuldade para falar certos fonemas, né? Explica pra gente quais são esses fonemas que as crianças têm mais dificuldade de falar. Na verdade, não existe fonemas com mais dificuldade ou menos dificuldade. Isso vai depender de criança para criança. Tá? Então, assim, algumas trocam, por exemplo, os pares, como você mencionou no início do programa, o V e o F, o S e o Z.
que a gente chama de pares mínimos, algumas trocam o R pelo L, algumas trocam fonemas que não têm nenhuma relação. Por exemplo, eu tive um paciente que trocava o R pelo V. Então, ele falava, o vato, vou eu, a vopa do veio de voma. Então, assim, não existe uma relação nenhuma relação direta entre esses fonemas. Tem fonemas mais difíceis? Não, isso depende da criança, tá? Então, é muito aleatório. Sabe que os meus amigos cearenses colocam 2 R's no V, né? É ramo reumar. Tinha até o forró que falava assim, ramo. E daí, ela é uma menina que fala bastante, a sua filha. Conversadeira. E ela começou a falar cedo? Sim, com 10 meses ela já soltava umas palavras boas e com 1 ano e pouquinho a gente já conseguia ter uma troquinha de ideias com ela. Que legal. Graça, ela começou cedo mesmo. Mulher, né? Mulher geralmente... Geminiana também. Isso. Eu tenho filha também e dizem, né, que as meninas começam a falar mais cedo. Isso. E, Larissa, alguém na família trocava letra? Você trocava letra? Você lembra de alguém? Não, não que eu saiba, pelo menos. Porque tem alguma relação hereditária? Também não. Se os pais trocavam letras? Também não. O que é mais importante nesse meio do caminho é a questão da estimulação. Sempre estimular desde pequeno. É não achar que a criança vai sozinha se desenvolver. Hoje, por exemplo, os pais têm muito hábito de deixar as crianças terceirizar esse trabalho, né? Então, vamos deixar com tablets, porque a internet estimula, o YouTube estimula, a televisão. Tudo isso, realmente, assim, a criança vai recebendo estímulos, mas a criança precisa trocar. Mas daí ver um monte de coisa dublada só deve atrapalhar também, né? Muito. Mas então é importante os pais conversarem com essa criança, falarem. Falou a palavra mágica. Conversar, trocar, porque é a partir desta troca que a criança vai experimentar aquilo que ela está aprendendo. Ela precisa colocar em prática. Então, se ela recebe e ela vai testar aquele som, colocando na palavra, se ela erra, o pai ou a mãe, enfim, o adulto, imediatamente pode corrigir, de uma maneira tranquila, claro. Se ela falar, por exemplo, quer nanana, para banana. Você quer uma banana? Então vamos lá pegar a banana. Nossa, a banana está gostosa. E é pela repetição que ela vai aprender a falar direito. E, Larissa, nessa faixa etária, é mais fácil ainda conversar com a criança no olho, viu? Sim. Porque depois eles crescem e querem conversar só pelo WhatsApp. Ela gosta. Ela fala que gosta de estar com adultos para conversar. Então, ela conversa bem. E já aconteceu, assim, de às vezes alguém da família, um amigo, e conversar com você e falar fazer um comentário? Ela não fala direito, porque o pessoal adora dar um palpite, né? Você sabe que a minha filha, quando era pequenininha, ela não falava o R no meio da sílaba. Então, ela falava banca de neve, em vez de branca de neve. Era difícil. E daí as pessoas vinham para mim e falavam assim, porque ela não escuta direito. Você tem que fazer um teste de audição com ela. Falam muito isso? Não, falam que ela é bem faladeira, falam... ela fala tudo, né? E acho que as pessoas não estão com o ouvido tão atento, às vezes não percebem essa troca. Ou acham fofo, nossa, que fofa, ela troca o R pelo L. E daí, assim, pode ter a ver com um problema de audição? Precisa descartar isso ou não tem a ver? A primeira coisa que a gente investiga numa questão de alteração de fala é a questão da audição. A gente precisa descartar toda e qualquer possibilidade de distúrbios que venham atrapalhar essa parte de aquisição e desenvolvimento. Então, a gente vai descartar problema auditivo, problema cognitivo, problema neurológico ou problema de articulação. Então, tudo que possa interferir, influenciar nessa aquisição e desenvolvimento, a gente vai investigar. O problema de ficar falando, que é bonitinho, que é fofinho, a criança achar que aquilo é legal e ficar repetindo, né? Claro, porque ela... a falar errado. Perfeito, porque ela vai ter um benefício, né? Ela vai ter um benefício secundário em relação a isso. Então, se eu falo errado e eu percebo que isso causa uma reação positiva em quem está perto de mim, ou eu ganho uma atenção, eu vou continuar fazendo isso. E, Larissa, pelo WhatsApp do Papo de Mãe, a mamãe Liliane Acamini, de Guarulhos, enviou um vídeo do filho Felipe, que também troca os sons. Fala assim, barata. 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 Fala sombra. Sombra. Grande sombra. Grande sombra. A gente tem que se segurar, porque é muito bonitinho mesmo, né? Ele fala parecido assim que ela fala? O balata, por exemplo, ela fala. E ele não para, hein? Tem um pouco. Tem algumas estratégias que a gente utiliza,
nesse momento. Primeiro só que assim, dependendo do caso, né, da etiologia dessa falta desse R, por exemplo, se é uma língua mais flácida, a gente tem que trabalhar de duas maneiras. Então, primeiro fortalecer essa língua, para depois colocar o som propriamente dito. Então, por isso que é importante levar num profissional, né, levar no fonoaudiólogo para que ele possa fazer uma avaliação específica para identificar o que está acontecendo. É só o som pelo som? Ou é, de repente, essa língua mais flácida e ela não consegue? Ele está respirando pela boca? Vamos encaminhar para um otorrinolaringologista? E esse fortalecimento também tem relação com a alimentação, né? Perfeito, com a mastigação, a amamentação. Então, daqui a pouco você vai dar umas dicas que eu sei de que os pais podem fazer em casa para estimular, ajudar os filhos. Ó, mas antes, eu tenho a participação da minha xará, Mariana Pazeto, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela disse o seguinte: meu filho termina as palavras com R, com re. Assim, ó, amor vira amore, trator é trattori. Parece um italianinho falando. O que é isso, Camila? Você já ouviu essa? Não, ele está fazendo uma adição, ele está colocando um som onde não tem. É aquilo que eu disse, que é como ele lida com os sons. Aí é só dar uma limpadinha. Criativo. Criativo. Criou uma nova língua. E olha, e a Vanessa Silva, de São Paulo, tem uma pergunta. Minha filha tem 6 anos e fala algumas palavras erradas. Recém-nascido, renem saído. Marina, malina. Gabriel, Gabriel. Gostaria de saber se é porque ela chupa o dedo ou é da idade mesmo. Aos 6 anos, a gente já espera que uma criança não chupe mais o dedo. Né? O hábito de sucção, seja de chupeta ou do dedo, ele provoca uma série de alterações dentro da cavidade oral da boca. E isso pode trazer um monte de prejuízo, com os dentes, com a arcada dentária, e isso vai sim levar a um comprometimento da fala. Tá? Então, com certeza, tem uma questão envolvida aí da sucção de dedo e ela já está com uma alteração de fala importante, porque com 6 anos isso já não é mais esperado. Então, no caso dela, o ideal é parar de chupar o dedo e procurar um especialista? Perfeito. E também procurar um odontopediatra para fazer uma avaliação da parte odontológica e dentária, porque provavelmente ela vai precisar de um aparelhinho ortodôntico para, se tiver uma alteração dos dentinhos, já para ir consertando por conta da sucção. Tá legal. Daqui a pouco a gente conversa com a Lara. Vamos para um rápido intervalo. O Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe está de volta e estamos falando sobre as crianças maiores que falam trocando o som das letras. Quem está aqui com a gente também é a Lara, né, Lara? Vem cá um pouquinho conversar com a gente, Lara. Tão bonitinha e tão comportada, a Lara. A gente está aqui batendo um papo com a mamãe, com a Larissa. Lara, eu lembro que antes... Tudo bom com você? Vem cá, você tá de vestido, toda linda. Muito eu lembro fofa. que antes de começar o programa, você estava até com esse jogo. Você gostou desse jogo? Como é que faz esse jogo? Me conta. Tem que procurar as coisas. É? Você pega uma... Mostra pra mim como que é. Pega uma cartinha e fala o que que tem. O que que tem aí? Uva. Uva. Mostra lá pra frente, pra todo mundo que tem uva. Aí você vai procurar a uva na cartela, é isso? Procura a uva lá, Lara. Ó, procura lá. Ó, eu vou te ajudar. Ó, não achei ainda. Camila, Vamos conta lá. pra gente, esse tipo de atividade ajuda a criança a desenvolver a fala? Muito. É um tipo, primeiro, é extremamente interativo. E qualquer atividade que você possa estimular a fala e a linguagem é bacana. Achou! Muito bem! E esse tipo de jogo, ele é legal porque você trabalha não só a questão da percepção visual, onde está, mas você pode trabalhar, por exemplo, então o que é isso? É uma fruta? Você vai trabalhando categorias. Nossa, que cor é a uva? Olha, ela é roxa. Ela está perto do quê? Ela está perto do morango. O morango também é outra fruta. Quer dizer, os pais brincam com a criança em casa, né? Gostoso. Eu adorava jogar esse jogo. Senta E o aqui legal com a é também gente. que você Aí vou pegar incentiva a umas criança a figurinhas. falar, né? Sempre. Larissa, você já pegar tinha aqui. jogado esse jogo com a Lara? Com a Lara, não. É. Mas em casa tem, a avó dela já jogou com ela. As crianças também já jogaram, eles brincam bastante. E dá para fazer variações, ó. Sim, Por ele exemplo, a gente pode permite fazer uma isso. brincadeira aqui. Vamos lá. Lara, como chama esse bicho?
Borboleta. Borboleta, muito bem. E esse? Pachinho. Patinho, muito bem. E essa? Ovelha. Ovelha? Essa é parecida com a ovelha. Sabe como chama essa? Vou te contar. Eu vou contar no seu ouvido, você vai falar pra todo mundo. Zebra. Zebra. E essa? Coelho. Ela tá acertando tudo, viu, gente? Opa! Ó, essa sim, ó. Qual que é essa? Ovelha. Muito bem. Nossa, esse aqui tá difícil. E esse? Leite. Leite. Camila, além dos pais falarem corretamente, né, ficarem estimulando a criança para ela falar, existem outras dicas para ajudar nessa, até para a criança articular melhor? Primeira coisa, assim, quando você for falar com ela, fale sempre de frente para a criança, articule bem para que ela possa observar os movimentos articulatórios e a gente pode investir também numa alimentação, por exemplo, uma alimentação que seja mais sólida. Por que eu estou dizendo isso? Criança geralmente gosta e tem uma preguicinha um pouco de mastigar. E hoje em dia os alimentos estão muito mais pastosos, muito mais facilitadores para eles. Alguns é só colocar na boca e engolir. Então tem que cortar a cenoura crua, é isso? Por favor. Então, cenoura crua, muitos preferem, por exemplo, aquele pãozinho menorzinho, mais mole, do que um pão francês. Então, assim, oferecer às crianças alimentos mais duros, mais consistentes, para que eles possam mastigar e, dessa maneira, fortalecer mais essa musculatura, deixando-as mais prontas ali para a questão da articulação. Frutas em pedaços, Frutas né? em pedaços. Lara, que fruta que você gosta? Morango. Morango. Morango é gostoso. Ela come de tudo, Larissa? Come. É? E eu Você é iniciei gulosa? a alimentação dela em pedaços, então... Deixe Não teve morder, deixe pastoso, experimentar, tudo sim. isso é extremamente importante. E quanto tempo, mais ou menos, dura esse tratamento? Isso Camila? depende muito de criança para criança. E assim, uma coisa que é importante, Rô, é a questão da adesão da família, o comprometimento da família nessa terapia. Porque assim, não adianta a criança ir à fono, fazer uma terapia de 30, 45 minutos e isso não ter uma continuidade em casa. Tem que fazer os exercícios em casa, os pais têm que fazer com as crianças. E aí não é uma questão de um exercício isolado, porque você pode e deve estimular a linguagem o tempo inteiro, em qualquer situação. Vamos tomar banho, vamos comer, é o tempo todo falando corretamente. E você amamentou? Conseguiu amamentar ela Amamentei bastante? até os 3 anos e meio Que e por massa. ela ainda estaria amamentando. Que máximo, que bom. Então, a mamadeira ela não usou, então? Ela não sabe nem... Mas chupeta ela usou? Chupeta ela usa até 1 ano, dos 3 meses a 1 ano. Interfere muito, Camila, a chupeta até 1 ano? Como é que é? Polêmico, né? É polêmico, assim, a chupeta ela tem uma função, a gente sabe, porém, se for uma chupeta correta, da maneira usada pelo tempo correto, ela não tem tanta interferência assim. E a gente percebe, ela fica com a boquinha fechada, respira pelo nariz, né? Então, com certeza, esse R dela, ela não está conseguindo falar ainda, não foi por causa desse uso da chupeta. É porque ainda faz parte desse tempo que ela tem para aprender a falar. É um processo. É um processo. Você vê que de uma hora para outra, pronto, resolveu o problema. Gente, muito obrigada por ter vindo, por terem vindo. Camila, quem quiser saber mais aí sobre o assunto, como é que te encontra? Pode me encontrar no Instagram, eu estou com @CamilaMercatelli. Vou ter o maior prazer de solucionar todas Tá ótimo. as dúvidas. E um beijinho pra você. Você gostou de vir aqui no Papo de Mãe? O que você gostou de fazer aqui? Gostou de brincar. E gostou de bater papo também? Muito bom. Que bom que você brincou, se divertiu. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Larissa. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você. Participe em vídeo do programa. Mande para o nosso WhatsApp. Até a próxima.